Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à festa junina ou festa de São João. Estamos em época aí das festas juninas, embora assim, festinhas particulares em casa, né? E então vamos ver algumas coisas que aconteceram durante essas festas ou que tem a ver aí com festa junina, festa de São João, tá? Nessa coletânea temática de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de dar aquela passadinha na lojaassombrada.com.br e conferir aqui o livro do canal e também do casal. O livro está com frete grátis para todo o Brasil. É um livro top, capa dura, fitinha para separar, repleto de imagens e QR codes. Um livro feito no capricho, o conteúdo também, aqui a história, contando como a gente se conheceu, um pouco de mim, um pouco do Matheus, como chegou até aqui com o blog, com os sites, com o canal, né, Assombrado no YouTube. Enfim, é um livro bem completo, você vai gostar, tenho certeza. Então aproveita, vai lá na loja, frete grátis, tá bom? E também não se esqueça que o moletom vermelho está disponível na loja também. Ele ficou um tempo fora, mas agora ele já está lá disponível novamente para compra. Moletom vermelho que brilha no escuro, toca, abre com zíper aqui na frente, também top, tá bom? Vai lá, não deixe de conferir estas cositas na loja. E vamos que vamos para as histórias que temos hoje de São João, de festa junina. Quem aí tá comendo paçoca, já começou a comer paçoca, começou a comer milho cozido, quentão, canjica. Ai, adoro essas coisas. Cachorro quente. Vamos lá. Só pensa em comer, né? Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, continuando não, começando, dando início aqui a esta coletânea temática com o relato Aparição na Noite de São João. É um moço que nos conta. Isso aconteceu em 2013 e lembro que era época de festa junina. Eu morava em uma cidade no interior do Maranhão. Eu estava no arraial da cidade, pois eu ia dançar naquele dia. Assistia a todas as quadrilhas e curtia a festa, até porque era noite de São João. Mas na volta para casa tudo aconteceu. Da minha casa para o local onde acontecia o arraial eram umas 4 quadras. Tinha uma escola e um retorno depois de uma longa avenida. A minha casa ficava no final dessa avenida. Bom, então estava eu voltando para casa, era mais ou menos umas 3h15 a 3h30 da madrugada, mais ou menos. A avenida estava deserta. Então, de repente, no final dessa avenida, eu vi algo que eu nunca, jamais vou esquecer. Era uma criatura magra e alta, de mais ou menos uns 2 metros de altura. Usava uma calça preta apenas. Parecia estar descalço e tinha dedos longos também. Também tinha braços longos e pernas magras e usava um chapéu preto que cobria o rosto. Parecia que aquilo não tinha tronco, era tipo só o ombro, os braços e as pernas. Naquele momento me arrepiei todo e na hora eu congelei. Eu estava a mais ou menos uns 450 metros daquilo. Essa coisa grande saiu de dentro da escola, em direção ao outro lado da avenida. Levantou a perna que de tão alta passava pelo muro, quase encostando nos postes, e quando eu parei olhando para aquilo, ele parou e olhou direto para mim. Aquilo ficou ali, me observando, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Foi quando peguei o meu rosário que estava no bolso e comecei a rezar em voz baixa, chorando já. E aquilo ali, eu já estava chorando a essa hora, e então aquilo saiu apressado e sumiu. Fui desesperado para casa, rezando sem parar. E quando cheguei em casa, minha mãe viu que eu estava nervoso e falou que tinha sonhado comigo horas antes e não conseguiu mais dormir. Disse que via uma pessoa muito grande me levando. Misericórdia. Pedi para ela descrever aquela pessoa grande e ela descreveu o mesmo ser que eu tinha visto naquela noite.
Após falar para ela sobre o acontecido, ela entrou em casa espantada e começou a orar. Eu não faço ideia o que seria aquilo, mas todo ano, quando chega perto de São João, eu me lembro disso. A cidade em que eu morava nessa época era cheia de histórias sobrenaturais, mas depois disso eu descobri que uma mãe tem ligação muito forte com o filho, que de alguma forma ela sente o que se passa. E por que isso não se aproximou de mim, né? Juro por tudo que é mais sagrado que essa história é real e aconteceu comigo. Talvez ele não tenha se aproximado por conta da sua oração e da oração da tua mãe, que talvez tenha sonhado e já começou, né, a pedir proteção para você. Mas que ser seria esse? De chapéu, não dava para ver o rosto, mas tinha talvez maior do que 2 metros de altura. 2 metros não é muito até, né? Para ele levantar a perna e pular um muro, então ele deveria, eu chuto que então que ele teria uns 3 a 4 metros de altura. Talvez só as pernas tivessem 2 metros para pular o muro desse jeito, assim. Bom, não sei. E para ele ver também de uma distância, ele tinha as pernas magras e longas, os braços longos, ele viu os dedos e viu aquilo se mexendo, viu que aquilo tinha chapéu e aquilo virou olhar para ele. Então, é difícil talvez confundir com alguma outra coisa todos esses movimentos, né? E aí depois vem o sonho da mãe. Será que isso tem alguma relação com o São João, né? A festa, as comemorações ou alguma coisa do tipo, a data? Ou não tem nada a ver, só aconteceu mesmo coincidentemente nessa época. Essa coisa estava saindo de uma escola, é isso? Pelo menos é o que pareceu, o que ele viu na hora. Hein? Se alguém já viu algo parecido. E não tinha tronco, ele não identificava o tronco, só os braços e as pernas. Se alguém já viu algo parecido, escreve aí pra gente. Próximo relato. O que seria aquilo? É uma moça que nos conta. Isso aconteceu quando eu tinha uns 7 anos de idade. Nessa época, o bairro onde moro estava no seu início. Não lembro a data, mas foi numa festa junina. Era o arraial da escola em que o meu irmão estudava e era feito na quadra do colégio. Minha mãe nos levou, meu irmão Timóteo, minha irmã caçula Fátima e eu. A nossa vizinha Emma, que hoje é falecida, levou as 2 enteadas da filha dela e mais uma menina que ela era babá. Eu tinha 7 anos, a menina que a vizinha era babá, a Aisha, tinha 6 anos. As enteadas também tinham 6 anos. As enteadas tinham 6 e 5 anos. Era a Natália e a Mariana. Eu perdi o contato com elas há anos, pois a filha da vizinha se divorciou do pai das meninas e desde então não nos vimos mais. Mas aquele dia estávamos lá, brincando, nos divertindo como qualquer criança faz. Mas em um certo momento, a Mariana, a mais novinha de nós 4, que tinha 5 anos, estava apertada para fazer xixi. Não tinha banheiro no local. Então minha mãe disse que era para irmos atrás da escola, onde era mais escuro. Atrás da escola tinha um enorme campo de futebol de barro, mas não tinha iluminação nenhuma. Nós não fomos bem para o campo, fomos em uma parte alta, como se fosse um morro, e o campo era mais embaixo. Tava um breu só, e era uma área com um pouco de mata. Não se via nada por ali, somente a escuridão. Fomos às 4. Quando Mariana se abaixou para fazer xixi, avistamos uma coisa que até hoje não faço a mínima ideia do que se tratava. Era uma coisa no formato de uma bola. Era grande e cheia de luzes coloridas. Ela girava de todos os sentidos e surgiam dela algumas pontas. Quando surgiam umas, as outras sumiam. Ficava parecida com aquelas armas que os gladiadores usavam. Aquela massa, né, que fala que é aquela bola com pontas. Mas também ficava igual àquela estrela dos pontos cardeais. A Rosa dos Ventos. Estava mais ou menos 1 metro de altura, gente, só. Estava aqui embaixo. Estava mais ou menos 1 metro de altura.
Não, então é aqui, 1 metro de altura, tava no chão. Olha lá, vimos tinha formato de... Então ela tava aqui, baixinho, a 1 metro de altura do chão. Aquilo não fazia barulho, era silencioso e vinha atravessando o campo, de uma trave até a outra. Estava numa velocidade baixa também. Nós ficamos paralisadas, olhando por cerca de 1 minuto aquilo. Ficamos sem reação nenhuma. Quando vimos que estava chegando perto da gente, pegamos uma na mão da outra e corremos. Não comentamos nada com ninguém. Mas o que seria aquilo? Um OVNI? O susto foi tão grande que a Mariana nem fez xixi, passou até à vontade. Já eu nunca me esqueci disso. Bom, deixa eu só deixar claro aqui que essa moça que nos conta, ela tem 41 anos. Então, para alguém falar que algum drone, alguma coisa, naquela época, quando ela tinha 7 anos, não tinha drone assim que nem tem hoje. Algum dispositivo com controle remoto nesse sentido que possa voar numa altura baixa ou alta com essas luzes todas. Então, não tinha drone e não fazia barulho algum. Porque se fosse algum tipo de máquina, alguma coisa, faria pelo menos um zzz, sabe? Até o drone faz um zzz, né? Alguma coisa assim. Mas esse não fazia barulho nenhum. Mas era do tamanho, formato de uma bola grande, mas grande quanto? Né? Ela não fala que grande com diâmetro de quanto? 1 metro, 2 metros? Grande quanto? Girava em todos os sentidos e dela surgiam umas pontas. A hora que surgia umas, a hora que essas sumiam, surgiam outras, assim, coloridas, é isso? Cheia de luzes coloridas. E de repente ela mudava o formato e ficava no formato tipo de uma rosa dos ventos, assim. Baixo, 1 metro de altura, aquilo estava andando no meio do campo. Se alguém já viu algo parecido, escreve nos comentários, manda o seu relato pra gente. Tipo um balão, né? A gente pensa aqui nos balões de São João, que são coloridos, mas não tinha essa tecnologia toda para balão, né? Até hoje, acho que não tem, até nem pode mais, né? Mas naquela época era até costume soltar balão colorido. Mas, se aquilo mudava de forma, não era um balão, eu acredito. Né? E tava bem baixo. Um balão, se ele chega nessa altura, ele não voa, assim, não atravessa na horizontal. Ele vai cair e botar fogo no lugar. Mas, o que vocês acham? Deixem suas opiniões. Próxima história. O motoqueiro. É uma moça que nos conta também. Por volta do ano de 2006, 2007, eu era professora de uma escola na zona rural, que ficava aproximadamente a uns 30 quilômetros da minha cidade, no interior de São Paulo. Era uma escolinha que tinha apenas 2 salas de aula, uma com alunos de primeira série, uma com alunos de primeiro e segundo ano, né? E a minha com alunos de terceira, quarta e quinta série, né? 5º ano, seria isso. São salas chamadas de multisseriadas. Era uma delícia de escolinha, com um pátio no fundo, onde tinham vários pés de fruta, tinha uma merendeira que fazia deliciosas refeições, e em frente tinha uma linda chácara com gado, plantações e uma linda paisagem, onde tucanos e papagaios nos visitavam sempre. Os alunos eram muito bem educados, com famílias muito presentes. Todos se davam muito bem ali. Na época, os meus filhos gêmeos, Rihanna e Ragnar, meu Deus, Rihanna e Ragnar, todos os nomes estão trocados, ok? São nomes fictícios. Eles eram meus alunos de 5º ano, os meus filhos gêmeos eram meus alunos de 5º ano. E íamos sempre bem cedinho. Foi uma época muito feliz. No caminho para a escola, passávamos por vários sítios, muitos canaviais, e os alunos contavam histórias de causos que aconteciam por ali. Certo dia, era a época de festas juninas,
A merendeira da nossa escola, que tinha um sítio perto ali, nos convidou para uma festa junina em seu sítio. Aceitamos e viemos meu marido, meus filhos e eu. A festa prometia, tinha muita comida caipira, quadrilha, fogueira, quentão, chocolate quente e muita diversão. Lembrando que eu não bebo, nunca bebi nada com álcool. Uma das histórias que se contava por ali é que na rodovia, perto de uma fazenda chamada... não sei se ela trocou o nome da fazenda, mas eu não vou falar. Numa fazenda chamada Tal, onde havia um enorme canavial, havia uma aparição de um motoqueiro que morreu na estrada, onde havia rachas de moto. Ele aparecia para os moradores quando passavam a noite por ali. Inclusive, houve um caso de um tratorista que trabalhava ali durante a noite e viu o motoqueiro fantasma. Caiu numa ribanceira, fez xixi nas calças e desmaiou, sendo encontrado apenas no dia seguinte durante a manhã. Todos juravam que isso existia mesmo e davam até nome e sobrenome às vítimas. Bom, quando foi por volta das 11 horas da noite, estava muito frio e já tínhamos nos divertido bastante. Então eu chamei os meus filhos e meu marido para voltarmos para casa. Eu não queria passar pela fazenda Tal, né, à meia-noite, que segundo contam era a hora do motoqueiro fantasma. Então eu falei brincando, mas também um pouco na dúvida, né, para irmos embora e então pegamos a estrada. Então falei brincando para irmos embora e então pegamos a estrada. Bom, então falei brincando, não sei, que não queria passar por lá meia-noite porque o fantasma ia estar lá. Mas beleza, pegamos a estrada. Eu estava dirigindo porque eu não bebo. Meu marido estava na frente e os meus filhos no banco de trás. No percurso, apesar de pequeno, todo mundo dormiu no carro. E lá vinha eu, dirigindo naquela estrada totalmente deserta. Quando estava passando pelo sítio Tal, notei no retrovisor uma luzinha vermelha. E achei muito estranho, pois uma luzinha vermelha deveria ser de uma moto, mas não tinha passado nenhuma moto por mim. Mas eu pensei, deve ter saído de algum sítio, né? Bom, para você ver assim, uma luzinha vermelha é a luz traseira de uma moto. E ela olhou pelo retrovisor e viu a luzinha vermelha, ou seja, atrás do carro dela. Porém, não passou ninguém de frente para ela ver a luz traseira de uma moto. Então, por isso que ela deduziu só se saiu de algum sítio e está indo para lá, porque ela viu pelo retrovisor. Se a moto tivesse vindo na direção dela, ela veria o farol da moto, né? E como era só uma luzinha vermelha, uma moto. Se fosse duas, um carro. Então, ela falou, sei lá, deve ter saído de algum sítio. Porém, pasmem, a luzinha da moto é na traseira, certo? Certo. Então, ela deveria estar indo no sentido contrário de que eu estava vindo. Exatamente. Mas o que estava acontecendo é que ao invés dela ir, ela estava vindo, se aproximando do carro. Eu estava vendo aquilo no retrovisor e não estava entendendo nada. Como assim? Moto anda de ré? Todo mundo estava dormindo no carro. E por mais que eu chamasse alguém para comentar, ninguém acordava. Parecia que eles estavam num sono profundo. Mas em tão pouco tempo de viagem... Eu olhava no retrovisor e a luzinha vermelha se aproximava cada vez mais. Então eu me lembrei do motoqueiro fantasma. Era mesmo verdade. Eu estava vendo. E cada vez mais aquela luzinha se aproximava, por mais que eu acelerasse o carro. A luzinha me acompanhava e chegou até a emparelhar comigo do lado direito do carro, como se estivesse no acostamento. Quando ela emparelhou, por mais que eu não quisesse olhar, é como quando alguém diz, não olhe, e a primeira coisa que você faz é olhar. E foi o que eu fiz, eu olhei. Eu não queria ver, mas eu olhei. E sabe o que aconteceu? Quando eu olhei,
Aquela luz vermelha simplesmente passou por dentro do carro, pela janela de trás, onde estavam os meus filhos, e entrou no canavial do meu lado esquerdo, abrindo caminho pela plantação de cana, como se fosse um vento muito forte. E sumiu. Foi quando eu saí dos limites da fazenda tal. Nem sei como eu cheguei em casa. Eu acho que eu fui no piloto automático. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Existe a tal luzinha vermelha. Eu não sei se aquilo é o motoqueiro fantasma ou qualquer outra coisa, mas só sei que eu presenciei. E até hoje eu conto essa história. Gente do céu, então vamos lá. É uma luz vermelha que ela deduziu ser o farol de trás de uma moto. Porém, ela não viu moto, ela não viu nada. Ela só viu a luz vermelha que emparelhou com o carro dela aqui. E a luz entrou pela janela de trás, passou por dentro do carro, saiu do outro lado e foi entrando no canavial, abrindo o canavial assim, ó. E sumiu. Meu Deus, que coisa esquisita! Eu não sei se isso é um motoqueiro, não. Só se ficou só uma luz vermelha representando o motoqueiro fantasma. Mais uma vez uma luz, na época de São João. Da onde que vem o costume de soltar balões coloridos na época de São João? Bom, não sei, é o que ela disse. Eu vi uma luz vermelha. Se aquilo era o motoqueiro, não era, não sei. Ela não viu moto, ela deduziu que era o farol de trás de uma moto. Mas que interessante, que audácia! Passou por dentro do carro ainda, aquilo queria realmente ser notado. Porque ele veio atrás, seguiu o carro, a hora que ele emparelhou, ele passou por dentro do carro e entrou no canavial. A história é ali, mas então a lenda do motoqueiro é por ali mesmo, né? Bom, alguém já passou por isso? Diga aí se alguém já viu algo parecido. Ela não fala o local aqui, é interior de São Paulo. Bom, próximo relato. A moça de azul. É uma moça que nos conta. O fato sobrenatural aconteceu com Naomi, neta da minha professora. Hoje ela tem 17 anos, mas na época dos fatos tinha algo em torno de 4 ou 5 anos. Naomi não se lembra da história, mas os seus pais lembram perfeitamente e se arrepiam ao contar. Bom, era São João. E no condomínio em que Naomi morava com os pais, estava acontecendo uma festinha. O pai da garota iria trabalhar até tarde, então quem a levaria para a comemoração seria a mãe. A garota já estava toda arrumada, então a mãe a deixou na sala, vendo alguns desenhos, para ir se arrumar também. Na casa, todas as janelas tinham grade de proteção, menos a janela que ficava na frente do fogão. Afinal, quem imaginaria que a garota subiria ali, né? Naomi ficou curiosa e assim que ouviu as primeiras bombas de São João, ao que tudo indica, ela pegou uma cadeira, subiu no fogão, abriu a panela e ficou... Abriu a panela? Não, abriu a janela. Subiu no fogão, abriu a janela e ficou ali olhando a festa. Ela morava e mora até hoje no 4º andar do prédio. Então você já pode imaginar o que aconteceu. Ela foi se inclinar para ver melhor e perdeu o equilíbrio, caindo da janela. Acabou que ela caiu sobre alguns arbustos e, como ficou assustada, começou a chorar. O choro chamou a atenção de uma das moradoras que estava saindo do prédio na hora e, assim que viu que era Naomi, mandou alguém chamar a mãe dela. E assim que ela soube o que aconteceu com a filha, quase teve um treco. Ela saiu correndo com a toalha ainda na cabeça para acudir a filha. Ela pegou a menina no colo e começou a chorar, perguntando se ela estava bem. A única coisa que a menina dizia era o seguinte: "Não chora, mamãe. A moça de azul me segurou. Ela disse que vai ficar tudo bem." Mas ouvindo isso, os pais da... Não sei quem é essa pessoa, os nomes estão trocados, mas eu não sei quem é essa pessoa que entrou aqui na hora. Os pais da fulana levaram para o médico no dia seguinte, que acho que é a Naomi, né? Que ela tá falando aqui. Naomi era a menininha, né?
Aconteceu com Naomi, neta da minha professora. Tá. Mesmo ouvindo isso, os pais a levaram para o médico no dia seguinte para ter certeza se ela estava realmente bem. Os únicos machucados da menina eram os arranhões causados pelos arbustos. Como era possível isso, gente? A menina tinha caído do quarto andar do prédio e só tinha se arranhado. Então eles resolveram ir para a igreja e agradecer por aquele milagre. Assim que a menina chegou na igreja, ela apontou para uma estátua de Nossa Senhora da Conceição e disse assim: "Olha, mamãe, foi aquela moça de azul que me segurou. Foi aquela moça ali de azul." Então ela... Gente, olha, eu falo, criança, olha que você acha, subiu no fogão e foi se inclinar na janela sem grade. Não confia nesse sentido, não confia em criança. Que, esse aqui não sobe não. Tá bom. Dá, sei lá, 5 minutos, você não sabe o que passa na cabeça da criança, sabe? Enfim, mas ela disse que a moça de azul a segurou. Época de São João também. Tem a ver? Não tem? Não sei. Próximo relato. Cadê? Livramento divino. Mais um, né? É uma... não sei se é uma moça ou um moço que conta. Isso aconteceu em junho de 2016. Lembro porque era época de festa junina. A minha madrinha e o meu padrinho trabalhavam... Não, minha madrinha e meu padrinho trabalham vendendo aqueles brinquedinhos infantis, hand spinners, aqueles brinquedos com chicletinho e balinha dentro e tal. Então, eles viajam muito pelas cidades ao redor daqui. Bem, nesse dia, eles estavam viajando e a minha madrinha ligou para minha mãe para nos convidar para as festas juninas que iam ter naquele dia. A do meu primo e a do abrigo em que a minha tia é voluntária. Isso por volta das 11 horas da manhã. Elas conversaram por uns 10 minutos, desligaram e minha mãe foi arrumar o almoço. Minha irmã estava dormindo e eu estava acordada, então uma moça que nos conta. Quando o celular da minha mãe avisa que chegou mensagem pelo WhatsApp. Quando ela foi olhar, era uma mensagem da minha madrinha escrito morte. Nem preciso falar que a minha mãe ficou apavorada e já gritou na hora. Tá amarrado, repreendido e expulso no nome de Jesus. Óbvio que isso me incomodou também. E eu fui ver o que era. Nesse momento, minha mãe já começou a orar e a tentar ligar para minha madrinha, que não atendia. Desesperada, ela já estava desesperada. E eu, para tentar acalmar minha mãe, disse... mãe, provavelmente ela deve ter sentado no celular e o corretor deve ter mandado isso, nada demais. Era realmente o que eu acreditava. Mas deu certo, minha mãe orou, repreendeu novamente, pediu proteção e foi terminar o almoço. Bem, o dia passou e esquecemos disso. A tarde começou a chegar e nós, minha mãe, minha irmã gêmea e eu, fomos nos arrumar para as festas juninas. Então, por volta das 5 da tarde, antes de sairmos de casa, minha madrinha ligou e perguntou assustada por que tantas mensagens e ligações seguidas. Minha mãe contou o que aconteceu e minha madrinha também já soltou na hora. Tá amarrado, repreendido e expulso em nome de Jesus. Ela contou que para ela não estava aparecendo a tal mensagem morte. Ela disse que não atendeu o celular porque estava com uma cliente. Então desligou o celular e esqueceu dele o resto do dia. Foi então que alguma coisa a fez lembrar que o celular estava desligado e a incomodava para ela parar o carro, ali na estrada mesmo, para ligar e olhar o que tinha no celular. Foi quando ela ligou para minha mãe para avisar que já estava voltando e que em pouco tempo chegariam. Porém, minha mãe disse... Que todo mal seja repreendido, que vocês voltem na segurança e na paz do Senhor Jesus e que as asas dos anjos do Senhor guiem vocês e os tragam sãos e salvos. Amém. E se despediram. A conversa durou uns 5 minutos. Bom, fomos para a festa e cerca de 1 hora e pouquinho depois, minha madrinha ligou e disse que quando estavam pegando a rotatória para entrar na cidade e ir para casa,
Eles moram em um condomínio, em que a entrada é logo após a rotatória da entrada da cidade. Eles foram parados porque havia ocorrido um acidente fatal ali. Um policial parou o carro deles para perguntar o que estavam fazendo ali e por que queriam passar lá. Normal, já que havia muitos curiosos para ver o acidente. E eles explicaram que moravam no condomínio e que tinham acabado de chegar de viagem, que estavam indo para casa para se arrumar para ir para uma festinha junina do filho deles. Quando o policial disse: "Olha, senhor, vocês tiveram sorte. O motorista desse carro aqui", apontando para o carro acidentado, "estava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e bateu no muro. O motorista morreu e o moço que estava no carona ficou muito ferido. Sabe, moço, se vocês tivessem chegado aqui uns 5 minutos antes, seria o seu carro ali. Ao invés de bater no muro, tinha batido em vocês. Triste, viu? Pode seguir, que Deus abençoe." Nem preciso falar que no meio da festa mesmo, minha mãe começou a chorar e agradecer a Deus pelo livramento. Garanto a vocês que isso realmente aconteceu. Eu acho que todos se esqueceram, ou se não, não comentam, mas eu nunca esqueci e às vezes me pego matutando o que será que mandou aquela mensagem. Por que minha madrinha não foi direto para casa, já que o celular dela estava desligado, e para ela nem aparecia essa mensagem? Eu não sei, mas sempre que me lembro disso, eu já oro agradecendo pelo livramento. São aquelas coisinhas, né, que acontecem, uma coisinha aqui, aquele negócio que te faz atrasar um pouquinho aqui, né? Essas coisas assim. Esse sexto sentido, vai saber, né, que ajuda. Às vezes a gente reclama e tal, mas às vezes está dando um livramento pra gente. E vamos para o último relato desta coletânea de festa junina, que é este daqui. Como o meu filho, ainda no meu ventre, e uma mãe desesperada salvaram um bebê. É uma moça que nos conta, ela tem 57 anos. Procrastinei, ou seja, adiei muito em contar esse relato, por ele já ter feito parte de um quadro no Fantástico há uns 25 anos atrás. Mas não fui eu a dar a entrevista, e sim um outro casal que também participou do evento. Esses fatos aconteceram em junho de 1985, quando eu estava grávida de 6 meses do meu filho, que hoje tem 34 anos. Então, esse relato não é agora de 2021, tá? Vamos aos fatos. Aqui em Minas Gerais, são muito comuns as festas juninas, tanto públicas como as realizadas em sítios e fazendas só para convidados. Pois bem, estava eu e meu marido numa dessas festas, em um sítio de uns amigos, onde eu estava acostumada a passar fins de semana e dormia que nem uma pedra nos deliciosos colchões fofos e quentinhos de capim. Entretanto, dessa vez foi muito diferente. Eu não consegui pregar os olhos, porque o meu filho parecia estar dançando, sapateando dentro de mim. Ela estava grávida, né? Isso, eu estava grávida de 6 meses do meu filho. Beleza. Parecia que estava sapateando dentro de mim. Isso me causava muito desconforto e dores terríveis. Às vezes ele parava, mas quando eu ia pegando no sono, ele começava de novo. Então, pelo fato de estarmos longe do centro da cidade, optamos por ir para casa, pois se a situação piorasse, eu iria para a maternidade. Saímos do sítio, então, às 2 horas da madrugada. E assim que saímos da estrada de terra, uns 35 minutos depois, o meu filho sossegou e parece que entrou num sono profundo. Meu marido até brincou que ele não estava gostando do sanfoneiro. Assim que pegamos a estrada, fomos pegos por uma densa neblina. Tipo aquelas fog londrinas, sabe? Aquelas neblinas que a gente vê nos filmes de Londres e tal, né? Bem pesada. O que não é nada incomum em noites de inverno nas rodovias. Seguíamos bem devagar por conta dessa neblina, até que depois de uma curva bastante fechada, nos deparamos com um vulto no acostamento.
Aproximando mais, vimos uma mulher desesperada fazendo sinal para que parássemos. Meu marido não queria, mas eu disse que era para ele parar sim, porque pelo desespero daquela mulher, que ela acenava, ela estava realmente precisando de ajuda. Paramos então e em seguida um outro carro com mais 2 casais parou também. Com os faróis dos 2 carros, então, vimos uma mulher de lindos cabelos longos e negros, muito bem vestida e com um corte na cabeça. Escorria sangue do ferimento, sujando a blusa dela, e ela gritava histérica: "Socorro, socorro, meu filho, meu filho!" E apontava para um barranco em declive que margeava a estrada. Pedimos para ela se acalmar e dizer o que aconteceu. Então ela se acalmou e falou que tinha perdido o controle do carro na curva, caindo no barranco, e que o filho dela estava preso no carro. Imediatamente o meu marido e os 2 homens que estavam no outro carro foram em direção ao carro dela, enquanto eu e as outras 2 mulheres ficamos atônitas no acostamento, tentando ver o que acontecia lá embaixo. Num momento até esquecemos da mãe. Uns 10 minutos depois, eles subiram com um bebê lindo, dentro de um bebê conforto, e aparentemente estava tudo bem com ele. Mas os homens estavam assustadíssimos. A mãe do bebê, que pedia ajuda desesperadamente na beira da estrada, ela estava morta ao volante do carro. Aí que nos demos conta de que ela realmente havia desaparecido dali. Acredito que o meu filho não me deixou dormir para que fôssemos embora e passássemos pelo local do acidente, exatamente naquele horário. E o motorista do carro de trás disse que só parou porque achou ter reconhecido o carro do amigo dele. Caso contrário, ele jamais pararia aquela hora num lugar tão perigoso. Detalhe, tínhamos comprado o carro na véspera. Eu acho que tudo conspirou naquele dia para que aquele bebê fosse encontrado. Chamamos as autoridades competentes que assumiram dali. O bebê hoje tem 35 anos e já é pai. Se tornou um pediatra e é muito amigo do meu filho. São até compadres. Gente, que legal! Quer dizer, a gente escuta histórias muito parecidas com essa. Até fala, isso daí é clichê. Mas quem diz que isso não acontece? Não que isso tenha acontecido só uma vez. Eu acho que isso já aconteceu várias vezes de pessoas acidentadas, principalmente mães, na beira da estrada, mas a força de uma mãe e a vontade de salvar o filho, eu acho que é tão grande que ela consegue fazer isso mesmo depois de morta, para ajudar o filho. Porque vocês devem conhecer outras histórias nesse mesmo sentido, não é? Que interessante, que legal. Bom, foi voltando de uma festa junina, mas foi. Nossa, então eles tinham comprado o carro na véspera e aí o outro motorista achou que era esse carro aí era de um amigo dele, por isso parou. Se fosse outro carro, ele não teria parado também. E, nossa, tá vendo como tudo acontece da forma que tem que acontecer? Pois é por isso que eu não acredito em coincidências. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, envolvendo aí tudo que aconteceu nessa época de São João, época de festa junina. Se você tem uma história, manda pra gente. E se vocês deixem também seus comentários e a gente se vê no próximo relato, ok? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau!